Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Graça e paz, irmãos, estamos juntos mais um domingo para louvar ao Senhor, exaltá-lo, Deus da nossa vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 15, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nessa hora, quando nós podemos nos reunir para adorar a Deus, nós temos buscado um coração sensato, equilibrado, um coração que agrada o Pai. Temos procurado fazer a vontade de Deus nesse tempo tão desafiador para todos nós. Temos buscado direção de Deus para as nossas decisões. E eu sei que você está aí também, tendo que tomar decisões na sua vida, e precisamos muito da sabedoria de Deus. Que nessa hora Deus traga sobre a sua casa, Deus traga sobre a sua vida uma unção de sabedoria, de entendimento, que o nosso coração se renda totalmente à vontade do Pai, porque Paulo disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo invada a sua casa de uma maneira extraordinária, traga sobre a sua família um renovo, uma esperança e uma certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo que Deus faz é perfeito. Curva a sua cabeça, comece a orar ao Senhor nessa hora, para que não seja apenas mais um culto, mais um ajuntamento na sua casa, da sua família, mas que seja um tempo do mover do Espírito sobre nós, que o seu coração seja impactado com a palavra dessa noite, uma palavra desafiadora para a nossa vida, uma palavra que fala de um Deus que é multiplicador, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Estenda suas mãos aí e ore ao Senhor. Pai, obrigado por mais
uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos com a nossa casa, nossa família, e que nessa hora, Deus, o Espírito Santo venha e sopre sobre esse lugar, que a palavra do Senhor ministrada nessa noite caia como uma semente num terreno fértil e venha produzir a 100 por 1. E agora, Deus, prepara o nosso coração para um momento de louvor, de adoração, que seja um momento, Deus, de interação, de envolvimento, que dos nossos lábios, Deus, saiam um perfeito louvor, que exalte e glorifique o teu nome, Senhor. Invada as nossas casas nessa hora com a presença doce do teu Espírito Santo. Repreenda toda a ação do inimigo, Deus, contra a família. Oramos, ó Deus, por esse tempo de pandemia, para que o Senhor providencie a vacina, para que muito em breve, ó Deus, possamos nos reunir como corpo de Cristo numa grande celebração, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a maravilhosa paz do Senhor Jesus. É um prazer para nós estar aqui mais uma vez, para nós estarmos louvando e adorando ao nome do Senhor Jesus. E eu queria que você pudesse agora se acalmar, sentar de frente à sua TV ou o seu celular e abrir o seu coração diante da presença do nosso Senhor. Eu sei que é mais difícil, às vezes, nós nos concentrarmos naquilo que é as coisas de Deus neste momento de pandemia, por não estarmos dentro do templo. Mas eu quero te convidar a louvar com a gente esse louvor, que fala assim, Senhor, eu quero me derramar na tua presença, me derramar dizendo que te amo, e que nós possamos sempre estar nos entregando na presença do Senhor, mesmo não estando aqui presente no templo, mas tendo nossos momentos de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus, dentro da nossa casa, com nossos filhos e a nossa família. Então é um prazer para a gente hoje estar com você, aí na sua casa, para levantar esse louvor e esse clamor ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero te amar mais e mais, Senhor, eu quero me derramar na tua presença. Senhor, eis-me aqui mais uma vez para dizer que eu te amo. Amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Aleluia. Ainda nesse espírito de adoração, vamos declarar o quão grande é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, boa noite. Está começando mais um Quinta News. Fique atento às principais informações da nossa igreja. Já chegamos a quase 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Faça a sua parte, se inscreva e ative as notificações aqui no canal. Nessa quinta-feira temos o nosso Quinta Live e o tema dessa semana será o meu pequeno grupo em meio à pandemia. Como estão os nossos pequenos grupos nesse tempo de reclusão? Participe aqui conosco às 20 horas, quinta-feira. Igreja em oração. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui na igreja presencialmente para oração. Venha orar conosco. Será às quartas-feiras às 20 horas. E tomaremos todos os cuidados necessários de proteção e distanciamento social. O Quinta Kids está sendo um sucesso com as nossas crianças até 9 anos. E agora ele estará disponibilizado a partir das 8 horas da manhã aos domingos. Caso os pais optem, também poderão acessar no momento da edificação da palavra. Esse foi o nosso Quinta News. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até a próxima. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Que privilégio, né, irmãos, poder adorar ao Senhor, poder louvar a Deus, poder expressar através da música aquilo que está dentro da nossa alma, né? A Bíblia diz que das crianças Ele suscita o perfeito louvor, porque criança é pura, tem um coração puro, um coração completamente dependente do Pai, e que nós aprendamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero agradecer muito a você que nesse tempo de isolamento tem sido fiel na entrega dos seus dízimos e suas ofertas. Tivemos essa semana uma reunião do conselho, avaliamos a tesouraria da igreja,
tantos desafios que temos, e você tem sido fiel nos seus dízimos e as suas ofertas, e a obra do Senhor está continuando. Os missionários estão sendo sustentados, os seminaristas estão recebendo a verba para garantir os seus estudos, as necessidades da igreja estão sendo supridas, a nossa obra, a nossa construção está a todo vapor, e é por causa da sua fidelidade, do seu compromisso. Que Deus continue derramando sobre a sua vida. E eu quero orar nesse momento a favor de você que perdeu o emprego, você que está passando dificuldade financeira. Eu quero orar a favor da sua vida, que Deus multiplicou nesse tempo de pandemia de forma tão milagrosa a sua renda, o seu recurso. Então, estenda suas mãos e ore comigo. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de investir na obra do Senhor, de contribuir com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida daqueles irmãos que têm sido fiéis, que têm entendido, Deus, a importância nesse momento de honrarem os seus compromissos como igreja. Eu coloco na presença do Senhor aquelas pessoas que perderam o emprego, que estão passando por lutas e dificuldades. Nós queremos abençoar essas pessoas, nós oramos a favor delas, que o Senhor abra uma porta de emprego, Deus, para esses irmãos, para essas pessoas. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você tem várias maneiras de contribuir através de transferência. Você pode também solicitar a presença do tesoureiro na sua casa, e você pode também trazer o seu dízimo aqui no horário comercial e deixar na secretaria ou com o tesoureiro da igreja. Esse é um tempo, irmãos, onde o Espírito Santo tem uma palavra para o nosso coração, e eu quero que você procure agora a melhor posição, desligue de qualquer outra coisa e transforme esse tempo assim num tempo de crescimento e de maturidade para a sua vida. Pastor Daniel vai trazer uma palavra abençoadora para a nossa vida e para o nosso coração. Deus abençoe grandemente a sua vida. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Olá, irmãos, muito boa noite, graça e paz para o seu coração. Nós queremos compartilhar com você nessa noite muito abençoada, Marcos capítulo de número 6, versículo 30 em diante, que narra para a gente a história que nós muito conhecemos, que é a primeira multiplicação dos pães que Cristo realizou. E diz assim a palavra do Senhor: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé e todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Senhor, é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Senhor, nós confiamos na tua imensa graça, na tua palavra que nós acabamos de ler, que fala aos nossos corações. Mas pedimos agora, Pai, que o teu Espírito Santo, que é o mediador da nossa vida, intercessor, que não sabemos orar como convém, venha sobre nós. E, ó Deus, transforme aquele que foi um preparo, tão somente, ó Deus, literário, mas, ó Pai, numa edificação espiritual para as nossas vidas. Ó Pai, sabemos que oramos por esse momento, nos curvamos, ó Pai, diante de Ti. O Senhor falou ao nosso coração durante esse tempo, Pai, de preparo, e nós rogamos ao Senhor
Que da mesma forma Deus fale com a tua igreja e com o teu povo, ó Deus, com aqueles que agora estiverem ouvindo em qualquer lugar desse universo, desse lugar, ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao coração de cada um deles. Nós oramos assim, com o coração grato e confiante, no nome daquele que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, o assunto mais falado de todo o universo continua sendo essa pandemia e o alcance, dela e as possíveis consequências a toda a humanidade. Certamente o modo de viver, do universo, ou de ver o universo também, a partir de tudo aquilo que está acontecendo, não será mais o mesmo depois que tudo isso terminar, com certeza. O que eu tenho visto também é que há muita gente passando aí pelos vales mais diversos, mais densos, mais escuros e terríveis, de proporções totalmente divergentes, diferenciadas, e muitas dessas pessoas com privações sem medida. Outro dia, bem de manhã, eu estava vindo da Missão Vida, quando alguém me ligou suplicando: por favor, pastor, me arrume uma cesta básica, pois não há nenhuma comida em minha casa. E isso mexeu muito com o meu coração. Então, não bastasse a morte assolando milhares de pessoas, o infortúnio e as mazelas, certamente, a fome, irmãos, tem visitado as pessoas em todas as cidades ou classes sociais. Me preocupa muito o que estamos, de fato, objetivamente oferecendo à nossa geração, além dos nossos cultos gravados, mensagens virtuais que estão aí sendo colocados todos os dias através dos nossos canais da Quinta Igreja. A multidão que seguia Jesus, ela estava sedenta pelo alimento espiritual, e isso é inegável, porque o texto fala que já estavam ali, Marcos não fala, mas Mateus fala sobre isso, Lucas também repete a mesma informação, que há 3 dias eles estavam sem comer, e com certeza em todos esses dias, seguindo a Jesus, procurando ouvir Jesus, porque certamente da boca de Jesus saíam palavras de vida eterna e palavras que geravam edificação para a vida deles. Então a multidão que seguia Jesus Cristo estava bastante sedenta pelo alimento espiritual, mas faminta do pão material, com certeza. E é interessante que essa narrativa da primeira multiplicação dos pães, ela acontece nos 4 evangelhos e pode revelar para a gente a compreensão que eu e você temos que ter desse tempo, de como viver essa multiplicação em nossos dias. É interessante que eu escolhi aqui o evangelho de Marcos, porque as suas particularidades chamam minha atenção muito nesse sentido. Marcos é considerado o primeiro evangelho escrito. E alguns estudiosos dizem que ele vai servir de fonte para os demais evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Marcos é considerado o autor do evangelho que leva o seu próprio nome. Embora Marcos não tenha sido discípulo de Jesus, certamente ele viu e presenciou muitos fatos da vida e do ministério de Cristo. Esse livro, esse evangelho de Marcos, deve ter sido escrito mais ou menos entre o ano 55 e 70 depois de Cristo, isto é, antes que Jerusalém tivesse sido destruída. E o consenso geral entre os estudiosos da palavra de Deus é que Marcos foi escrito de Roma para os cristãos que viviam em Roma. Marcos inicia o seu evangelho, isso me chama a atenção muito, com o batismo de Jesus, em seguida a tentação de Jesus, a que foi submetido com Satanás, e Marcos registra Jesus entrando logo em ação. E esse evangelho de Marcos registra o maior número de milagres que Jesus realizou, se você comparar com os outros evangelhos. Nenhum evangelho registra mais do que Marcos os milagres que Cristo fez. E Marcos enfatiza mais as obras de Jesus do que os seus ensinos. Quando você olha para Mateus, é exatamente o contrário. E um detalhe interessante é que Marcos apresenta Jesus como sendo servo. Roma era uma cidade esplêndida, a capital do império tinha cerca de 1 milhão de habitantes, e hospedava certamente várias culturas, povos e religiões.
E a informação que temos é que havia uma riqueza ostensiva na cidade de Roma, ao mesmo tempo, mas também havia uma extrema pobreza e miséria de outro lado. E esse evangelho, embora tendo sido escrito, tendo como destino a cidade de Roma, os cristãos que viviam em Roma, ele alinha-se e direciona-se em todos os tempos e com certeza a nós também como povo de Deus. Sobretudo, irmãos, esse evangelho de Marcos e essa passagem lida nos leva a uma verdadeira mobilização para que a mão poderosa de Deus venha se manifestar através de nós, especialmente nessa passagem que nós acabamos de ler, quando fala dessa multiplicação dos pães. Sabe, esse texto ardeu muito em meu coração nos últimos dias. E é interessante que quando ouvi a palavra de Deus no domingo anterior, ministrada pelo reverendo Lúcio, fiquei pensando na conectividade daquilo que foi ministrado e daquilo que Deus colocou no nosso coração, nas madrugadas, orando e buscando a Ele uma direção para trazer ao seu coração, ao nosso coração, uma palavra nesse instante para a honra e glória de Cristo Jesus. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite, pensar com você nessa noite, que é possível nós vivermos a multiplicação em nossos dias de uma forma vibrante, maravilhosa e extraordinária. Mas a grande pergunta é: como viver essa multiplicação em nossos dias? Tempo de recessão, tempo de escassez, tempo de miséria, tempo de fome, tempo de gente que está passando pelas mais difíceis dificuldades da vida mesmo, de fato, de verdade. Desculpe-me aí o exagero e a hipérbole. Mas como é que nós vivemos como igreja, como povo de Deus, e servindo a nossa geração, essa multiplicação nos nossos dias? A primeira verdade, queridos, nós precisamos atentar para a verdadeira compaixão que deve haver em nós. Queridos, a mobilização de Jesus ao milagre foi por conta da sua terna compaixão pelas pessoas que eram, diz o texto, como ovelhas que não têm pastor. Toda a manifestação do poder de Cristo e da vontade de Cristo justificava-se em função da sua compaixão pelo outro. E isso arde muito em nossos corações, que muitas vezes nós estamos buscando poder para realizar a nossa vontade, ou as nossas vontades, que nem sempre olhamos para a direção alheia. Nós oramos em função de nós mesmos, da nossa casa, da nossa família, dos nossos problemas, dos nossos negócios. Não que isso esteja errado, não, mas nem sempre nós temos a percepção de buscar na direção alheia. A multidão estava necessitada e buscava já há 3 dias satisfazer aquele vazio espiritual que eles estavam sentindo. E a palavra e a ação de Jesus produzia confiança e esperança por parte daqueles que buscavam e o seguiam. Então Jesus tinha nobreza que o envolvia, buscando em tudo a glória do Pai. A necessidade era real, e esperava, os irmãos, que os discípulos atentassem para isso, mas curiosamente a iniciativa não partiu deles, mas partiu da boca do Senhor Jesus, que fez a seguinte avaliação: estou com pena dessa gente. Diz o evangelho ali de Marcos, de Mateus também registra isso, Lucas também fala da mesma forma, que já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. A pergunta é: quais são as suas reais necessidades? Você realmente precisa daquilo que você tem pedido ultimamente a Deus? E se sim, qual seria o objetivo último da necessidade que você tem colocado diante do Senhor ou do seu desejo? Sinceramente, irmãos, nossos pedidos estão muito mais direcionados para nós mesmos do que para a direção alheia. Quem será beneficiado? Essa é uma grande pergunta. Se Deus de fato resolver atender tudo quanto nós temos pedido para Ele, quem será contemplado? Então vivemos atarefados demais muitas vezes, corremos muito todos os dias, querendo ganhar tudo de uma vez de repente, e essa balbúrdia diária nos impede muitas vezes de olhar para o outro. Isso porque os discípulos haviam dito para Jesus:
despede este povo para que, indo pelos campos e ao redor e pelas aldeias, comprem o que comer. É como se eles dissessem assim: Senhor, o problema é dessa gente que veio ao nosso encontro e não nosso. Eles vieram, já ouviram o que precisavam ouvir, e agora a gente não tem que pagar essa conta é deles. A pergunta, irmãos, olhando para esse texto, isso me martelava o meu coração esses dias. O que é que nos move na direção da busca do direito alheio? Sabe, quando você sabe de alguém que foi lesado em seu direito, o quanto isso mexe com o seu coração? O quanto isso te preocupa, de fato e de verdade? Quando você vê um pai de família sendo maltratado por algum motivo, quando você vê uma empregada doméstica sendo surrupiada em seus direitos, quando você vê um jovem ser subornado sem ter o que fazer, quando você vê um despejo de alguém que não conseguiu pagar o seu aluguel, quando você sabe que alguém não tem luz em casa porque não conseguiu pagar as contas, quando você vê uma esposa sendo maltratada pelo marido, filhos que são agredidos pelos pais, crianças molestadas dentro da sua própria casa, quando você vê uma pessoa perdida, sem nenhum conhecimento ou relacionamento com Deus, ei, de quem mesmo é a responsabilidade? Como é que a gente dorme bem, sabendo das injustiças ao nosso redor e não fazemos nada absolutamente? Eu lembro de uma história que um pastor compartilhou. O mendigo procurou ele, pediu uma esmola, e ele disse: não tenho nada para te dar agora. E então aquele mendigo disse para ele: mas o senhor pode pelo menos fazer uma oração por mim? Jó teve a sua sorte mudada, queridos, quando ele orava pelos seus amigos. Será que não olhamos por conta do medo que isso poderá nos custar? É interessante que certa vez Davi disse assim: como é que eu poderia dar alguma coisa ao meu Deus que não me custasse nada? O nosso medo de envolver com as pessoas, com as situações, é por conta de quê? Jesus Cristo, diz o texto, viu além do rosto, da expressão fisionômica, diz a palavra, ele viu o coração daquelas pessoas. Ele os viu como almas, como ovelhas que não têm pastor, sem direção, perdidas na sua referência. As pessoas estão cansadas, irmãos, elas estão sobrecarregadas, elas estão oprimidas. Eu estou no ministério já há 28 anos, mas eu quero confessar que nesse é um tempo em que eu tenho percebido muito mais cansaço e opressão do que nos anos anteriores do meu ministério. As pessoas estão muito complicadas nas suas vidas. Sabemos então que Jesus pode libertá-las. Mas, queridos, não esqueça que, embora esse é um direito dele, poder dele, Deus pode usar a minha mão, usar a sua mão, usar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, para gerar essa cura e essa transformação das pessoas. E a pergunta é a seguinte: qual foi a última vez que nós choramos por uma alma perdida, por uma família desamparada, por um pai desesperado, por uma mãe solteira, sem saber o que ia fazer da vida, por alguém que foi obrigado a divorciar, porque não aguentava mais viver numa relação agressiva e maldosa, e que depois enfrentou a discriminação, o juízo preconceituoso, e sem misericórdia alguma? Ei, como tem estado o nosso coração, quando tiramos os nossos olhos de nós mesmos? A pergunta é sobre o quê? Sobre quem? Como é que nós olhamos para o homossexual, para a prostituta, para os moradores de rua, para todos os marginalizados, queridos? O texto diz assim: Jesus viu toda essa gente como ovelhas que não têm pastor. Como é que nós as vemos? Será que cabe na nossa cabeça que uma prostituta poderá ser líder do ministério de casais da nossa igreja?
Será que cabe na nossa cabeça que um morador de rua poderá ser ou poderá liderar a ação social da nossa igreja? Será que cabe na nossa cabeça que um bandido poderá ser advogado para a instituição? Que o alcoólatra poderá aconselhar viciados a se recuperarem? Sabe qual a diferença dessas pessoas que estão lá fora e a gente, queridos? A diferença é única. A misericórdia e a graça de Deus nos alcançou. Um dia fomos contemplados e fomos enxergados como ovelhas também sem pastor. Essa é a única linha que nos divide: a misericórdia e a graça de Deus, o nosso Pai. Qual é a compaixão que o nosso coração tem tido para as pessoas de fato necessitadas? Não me refiro somente a pão, a comida não, como eu disse aqui no texto. A gente que vive dramas morais, dramas espirituais, dramas emocionais, psicológicos. Queridos, são muitas pessoas que estão buscando uma referência de vida, perdidas em seu referencial, sem pais, filhos sem pais, mães solteiras, enfim. Nós sabemos disso muito bem, queridos. Qual de fato é o papel da gente enquanto igreja? Será que nós estamos acomodados aos nossos sofás agora, com esse culto que nós temos online, contemplando um culto gostoso, escolhemos assim um cardápio que queremos ouvir, os pregadores que queremos ouvir, o louvor que queremos ouvir, mas qual de fato deve ser a nossa mobilidade nesse tempo de pandemia, de crise? A gente pode sim, amados, viver essa multiplicação, crendo e entendendo que nós precisamos agir com misericórdia. O nosso coração tem que ser movido pela compaixão. Mas há aqui uma segunda verdade: nós precisamos ter consciência dos recursos que Deus colocou às nossas mãos. Irmãos, olha que maravilha, o verso 33 fala: mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Amados, vivemos dias difíceis, e ainda é somente o começo, eu acredito, pois sabe, as perspectivas apontam para dias sombrios no futuro, de uma economia difícil, de consequências graves por conta dessa pandemia generalizada. Talvez ficamos perguntando: onde haverá nesse deserto a capacidade de suprimento pelo aquele que virá? Irmãos, nós conseguiremos sobreviver a meio a tudo isso? Sim, queridos. A grande verdade é que essa pergunta, ela é respondida na contrapartida, que nós somos responsabilizados por Jesus dentro de uma missão da qual para Ele tem que ser entendida de forma ordinária. Isso tem que ser normal para a gente. Sabe, o extraordinário acontece porque não conseguimos tomar posse naturalmente do que Deus já colocou à nossa disposição. Então eu tenho certeza em absoluto que Deus já tem os recursos para as nossas vidas. Nós ficamos orando para que a mão dele se mova, e não compreendemos, irmãos, que isso já aconteceu, e que hoje Deus se move através das nossas mãos, dos nossos olhos, dos nossos pés. Então temos o desafio de viver acima das nossas capacidades. Às vezes queremos as coisas mais fáceis, lidamos muito bem com aquilo que a gente consegue prever, mas temos dificuldades enormes de resolver necessidades que parecem ser maiores do que os recursos que nós temos. Assusta o fato de que há muitas coisas que estão fora de controle, e certamente no exercício da nossa fé para o milagre, Deus nos levará a um caminho maior e desafiador. Então, amados, o exercício da fé sobrepõe a toda lógica econômica e a qualquer impossibilidade humana. Sabe por quê? Porque foi pela vontade de Deus que o universo foi criado. Foi pela vontade de Deus e o seu poder que o mar se abriu, que o dilúvio veio, que Moisés venceu, que Josué derrubou as muralhas de Jericó, que cegos viram, que
que coxos andaram, que mortos ressuscitaram, que os surdos ouviram, que os homens foram livres de leões, tragédias, bem como pela sua vontade, homens deram a sua vida como testemunho de algo maior. Então, Cristo dá uma ordem extraordinária: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele mostra que a resposta para as crises sociais está em nós, e não nas políticas sociais, nos governos, nas autoridades municipais. Calvino dizia, irmãos, que a igreja é a consciência do Estado. O problema é nosso, a resposta é nossa, a conta é nossa. É inadmissível que outras entidades respondam de forma mais efetiva do que a Igreja de Cristo, esse tempo que estamos vivendo. Quando fundamentamos a nossa fé no provedor, queridos, a provisão será uma consequência natural. Quero repetir: quando a gente fundamenta a nossa fé no provedor, a provisão será uma consequência natural. Foi assim com Elias o tesbita, com Abraão, o pai da fé, e com todos aqueles que se colocaram na brecha para serem usados por Deus. Eu e você podemos ter experiência com a provisão de Deus na nossa vida. E a pergunta de Jesus mostra que a base para o milagre parte daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente já tem, já alcançamos. Paulo fala que fomos contemplados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Todas as grandes realizações de Deus partiram de um pequeno referencial. Através de uma botija de azeite, uma família resolveu um problema presente e futuro. Através de uma porção de farinha e de azeite, uma viúva foi sustentada plenamente. Através de um corvo, um homem foi sustentado. Através de uma comida, Elias andou 40 dias e 40 noites. O problema é que a gente não olha para o que temos, e sim para aquilo que nos falta. Deus nos tem dado. Por isso essa matemática, ela impede a multiplicação de recursos e bênçãos na vida das pessoas, porque a gente está pensando naquilo que nós não recebemos, e não naquilo que já alcançamos, e podemos e devemos repartir. Deus nos deu recursos, queridos, em todos os sentidos. Ora, se nós não temos como repartir, a nossa matemática não vai fechar com a de Deus, porque enquanto pensamos em termos de adição, Deus pensa em termos de multiplicação. E a terceira e última verdade, para nós vivermos a multiplicação em nossos dias, precisamos compreender os métodos que Deus usa. Acho tremendo isso. As nossas respostas muitas vezes ecoam-se na resposta dada pelos discípulos: onde haverá nesse deserto? Sabe, essa é a porta para a realização do milagre. Sermos desafiados a ver como Deus trabalha em situações aparentemente impossíveis. A pergunta não é onde, mas em quem e por meio de quem as coisas se resolvem. Em quem e por meio de quem poderemos alçar voos altos e grandiosos. Isaías diz assim, que o nobre projeta coisas grandes e em sua nobreza prosperará. Não há honra para aquilo que nós fazemos, irmãos. Porém, quando os recursos nossos acabam, se mostram insuficientes, ineficazes ou incapazes, Deus entra em ação. Então veja só, a metodologia de Jesus começa com a gratidão. E isso me chamou muito o coração quando meditava nesse texto. Tomou os 7 pães, aliás os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, dando graças, deu aos discípulos e esses ao povo. Quantas vezes você tem dito: o que é que eu posso fazer com esse salário que eu recebo e ainda entregar o meu dízimo ou oferta? Murmuramos, pois não conseguimos dar graças pelo pouco. Quem não consegue dar graças pelo pouco, jamais viverá
a graça da abundância. Foi o maior pecado de Israel no deserto e continua sendo um terrível pecado hoje, a murmuração. Você conhece pessoas ingratas? Gente que não consegue agradecer, dizer assim, muito obrigado, porque a vida de muitas pessoas, será que se tornou em sequidão, hein? A graça, irmãos, produziu a consciência da multiplicação e não da divisão daquela comida. Quando Cristo ergue os olhos aos céus e dá graças, a comida é multiplicada. Alguns comentaristas dizem que o que aconteceu foi a mobilização no coração do povo. Quem tinha comida deu para quem não tinha. Não é verdade? O texto diz: eles se assentaram. Jesus mandou que eles se assentassem. E assentar traduz a ideia de descanso. Calmem, sentem-se. Vamos resolver esse problema aí com vocês. Quando nós confiamos no Senhor, damos graças, nós confiamos na sua providência, nós precisamos aprender a sentar-se, acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma, a saber que Deus está vendo tudo que se passa conosco, e certamente a multiplicação vem dele e não de nós mesmos. Quem tiver 2 túnicas, disse Jesus, reparta com quem não tem. Mas nesse caso aqui, o milagre acontece a partir da gratidão do coração de Jesus. E o nosso coração precisa ser mais grato. Nós temos recebido muito, temos tido muito, mais do que precisamos, mais do que necessitamos, mas nem sempre estamos plenamente satisfeitos. Será por quê? Então Deus usa essa palavra nessa noite para dizer ao nosso coração: você quer realmente viver a multiplicação nesses dias? Seja uma pessoa grata, aprenda a agradecer o que você recebe e o que você também pode oferecer. Mas há uma segunda coisa: Jesus mostra que a sua metodologia envolve a satisfação plena. O texto fala: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram, de acordo com o texto, 12 cestos. Então eu imagino que foi mais ou menos assim, 1 cesto para cada discípulo incrédulo. Deus deu a resposta na medida para cada um daqueles que estavam com Jesus. Satisfação, especialmente porque todos se fartam do pão, que também é nosso, como o Pai também é nosso. Pão não é meu, pão não é seu, pão é nosso. E Cristo mostra que a satisfação alcança a todas as pessoas na sua plenitude. É Ele que enche a gente. Então Jesus não dá chance, aliás, em sua forma de administrar, para que alguns comam e outros não, como acontece em nosso meio social. Enquanto alguns comem caviar, comidas nobres, outros passam muita fome. Não é assim que funciona para Jesus. Todos recebem da porção que satisfaz a cada um, segundo aquilo que eles podem e devem comer. Então todos ficaram satisfeitos. Meus irmãos, eu anseio ver uma igreja que realmente brilhe nesse sentido, que o mundo lá fora possa enxergar em nós, não apenas um povo que discursa, um povo que fala, um povo de teoria, um povo de conversa, mas um povo de ação sobretudo, um povo que mobiliza-se para ver a sua geração sendo respondida nas suas misérias e calamidades. Deus espera de cada um de nós que nós possamos viver essa multiplicação nesse tempo de escassez, de subtração, que é muito clara nos nossos dias. Mas como é que a gente pode ver isso? Primeiro, atentando para a verdadeira compaixão que deve haver em nós. Segundo, tendo consciência dos recursos que Deus colocou às nossas mãos e compreendendo os métodos que Deus usa para multiplicar o pão e a vida das pessoas, para que elas possam ficar satisfeitas. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Que quando você lembrar dessa palavra nessa semana, você possa pensar
naquilo que você poderá fazer como igreja, como povo de Deus, como alguém que foi alcançado por essa misericórdia e por essa graça, para abençoar também quem precisa. Não me refiro somente a pão, a comida, a vestes, a roupa de cama, a calçados, a remédio, mas muito mais do que isso. Que realmente nós nos preocupemos com aquilo que acontece com o nosso irmão lá fora, e a gente possa viver a alegria de poder repartir tudo aquilo que somos e temos com essas pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana em nome do Pai. Quero orar com você. Senhor, nessa hora o nosso coração agradece, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra, compreendemos, ó Deus, a Tua voz. Queremos, ó Pai, ser tocados por essa consciência de que não é possível nós vivermos nesse mundo de forma satisfeitas e plenas, sem que alcancemos, ó Deus, o nosso irmão lá fora e o abençoamos da mesma forma. Que possamos, ó Pai, ser uma igreja mobilizada para atender a carência alheia em todos os seus sentidos, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela física, seja ela financeira, comida, bebida, enfim, ó Pai, que nós sejamos tomados dessa consciência de que somos, ó Deus, a resposta para a nossa geração, como foram os moravianos, Senhor, que eles oraram para Ti, que nenhuma outra coisa fosse dada a eles, senão o privilégio deles serem resposta para a geração deles, e assim o Senhor o fez, através daqueles irmãos morávios, uma comunidade, uma cidade, um povo foi transformado, e nós cremos que ainda hoje, através de uma igreja viva e verdadeira, que cumpre a sua palavra, o Brasil, o mundo, poderá ser transformado. Essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança, no nome de Jesus, amém. Nem sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e a sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Posso imaginar os olhos do menino a brilhar, muita alegria em poder ajudar. Então Jesus levantou seus olhos e viu que era preciso manifestar o seu poder, e alimentou todos que tinham fome, e grande foi o milagre, e todos puderam ver que com
com Jesus o pouco é muito, assim também creu aquele menino que com muita fé trouxe no seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, quem poderia imaginar? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Oh, menino, homem ou mulher. Oh, menino, homem ou mulher. Olá, queridos irmãos, ouvimos a palavra de Deus ao nosso coração, de mobilização da nossa vida na direção de olhar para aquele que é o nosso próximo, e a nossa igreja se sente feliz de poder contar com você mais uma vez para esse segundo dia solidário da Igreja do Amor em Ação. Então queremos convidar você, os ministérios, pequenos grupos, a participar desse momento da nossa igreja. Será no dia 11 de setembro, na última segunda sexta-feira de setembro, aliás. Você poderá trazer aqui os alimentos, cesta, comida, vestes, às vezes algum móvel que você não utiliza, uma televisão, um colchão, cama, enfim, geladeira, e nós estaremos depois destinando essas coisas às pessoas que realmente precisam no sábado, no dia 12. Contamos então com você nesse sentido e Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Quero informar a você o seguinte: nessa primeira campanha que nós fizemos, do dia 15 de maio até aqui, Deus tem dado à nossa igreja o privilégio de distribuir mais de 200 cestas básicas, o que é uma bênção muito grande para a gente enquanto filho de Deus. Contamos com você. Até lá. Deus abençoe.